E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma. Você deve estar se perguntando por que eu estou gravando esse vídeo aqui na varanda. Como eu mencionei recentemente, os meus sogros estão em Calgary, eles moram do outro lado do país, perto de Toronto. Eles estão em Calgary por causa da formatura da minha mulher. Então, o meu sogro, como eu já mencionei, está praticamente acampado lá no meu escritório. Ele montou lá o seu colchão inflável para poder dormir lá e tal. E eu não tenho um grande acesso, eu não quero ficar tirando o colchão e as coisas dele para colocar a cadeira, setar o tripé, a iluminação e tal. Então eu achei mais fácil simplesmente gravar um podcast, um vlog aqui fora, né? Que até atende um pouco de uma coisa que vocês têm pedido ultimamente, é que era voltar um pouco dele vlog, as raízes, né? Que eu fazia vlogs do lado de fora. Então eu tô meio do lado de fora, então, enfim. O assunto do vídeo de hoje é um assunto que a gente começou ontem ou anteontem. Eu trabalho de madrugada, eu ando fazendo muitos plantões no hospital onde eu trabalho. Então isso meio que borra um pouco as linhas que dividem um dia de outro. Eu termino o trabalho às 7, chego em casa às 8, vou dormir, acordo de tarde. Na minha cabeça agora estamos em outro dia, mas ainda estamos no mesmo dia. Então às vezes eu perco a noção do que foi ontem, o que foi hoje, o que foi anteontem. Enfim, recentemente a gente teve um debate no Twitter em relação a feminismo, machismo, né, e termos usados para definir um ao outro. E antes de mais nada eu quero deixar bastante claro que eu não estou criticando a sua ideologia, eu não estou criticando todas as feministas de uma forma geral. Eu não estou dizendo que feministas são mal comidas ou gordas ou feias, sei lá, porque eu sei que muitas pessoas, quando têm alguns aspectos de suas ideologias questionadas e criticadas, as pessoas levam isso de uma forma bastante pessoal e às vezes ouvem coisas que você não falou. Então eu quero deixar bastante claro que eu, como homem, concordo com praticamente 99,9% daquilo que as feministas defendem. E eu quero só deixar claro que existem algumas atitudes de pessoas que levantam essa bandeira que eu pessoalmente discordo, né? E você tem que estar apto a receber algumas críticas, porque nenhum movimento, mas nenhum movimento mesmo, é completamente idôneo. Existem pessoas que, em nome da sua ideologia, vão falar certas coisas ou ter certas atitudes com as quais você mesmo discorda. Então, eu quero que vocês entendam isso não como uma crítica aos ideais fundamentais do feminismo. Eu não estou dizendo que a sua luta, o preconceito que você sofre, a opressão que você sente, o preconceito que você sofre, eu já falei sobre. O preconceito que você sofre e a opressão que você sente, não estou desmerecendo nada disso, não estou falando que você não tem motivos para se chatear contra os padrões estabelecidos pela sociedade, não é nada disso. Eu só acho o seguinte: existem certas coisas, certos pontos que vocês defendem, pelo qual vocês lutam, que na minha opinião servem mais para dividir os possíveis aliados que vocês possam ter entre os homens do que unir as pessoas. E eu acho que no final das contas a ideologia principal do feminismo deveria ser unir as pessoas, reparar algumas, como é que se diz? Algumas lacunas em relacionamentos, digamos assim, tornar as pessoas mais próximas umas das outras, né? Enfim, o assunto que provocou esse vídeo, vamos falar assim, foi a minha crítica do uso do termo machismo, né? Eu sou contra o uso do termo machismo, porque na minha opinião, e talvez você discorde, mas na minha opinião, machismo trata-se de um termo em que você está pegando uma atitude nociva e prejudicial à humanidade em geral, eu diria até, e você está estabelecendo ela inerentemente a um gênero, no caso, machos, né? Machismo. O que você está querendo dizer com isso? Que todo macho faz isso? Que preconceito sexual, que perpetuação de papéis de gêneros são um comportamento inerente a machos? Eu discordo disso. Eu sou um homem, um macho, e eu não acho que eu discordo tanto assim dos seus ideais, né? Eu sou o tipo do cara que, por exemplo, aquela galera da Real, né, que é uma comunidade de internautas que, por um motivo ou outro, se tiver alguma grande desilusão com mulheres, eles passam a adotar uma postura bastante sexista, que eu, na minha opinião, é um termo mais apropriado para esse tipo de coisa, mas eu já entro nesse detalhe. Eu tenho amigos que defendem, que compartilham coisas dessa comunidade da Real no Facebook, e eu já tive debate com os caras, com amigos próximos meus. Eu me coloquei na linha de fogo, digamos assim, para defender os seus ideais, para argumentar contra esse tipo de argumento. Então eu não acho que o termo machismo seja apropriado, porque você está praticamente você está colocando todos os machos no mesmo saco, né? Algumas feministas dirão que o termo machismo é apropriado porque ele contribui na perpetuação de uma dinâmica de poder e opressão em que machos estão no topo e o outro gênero, as mulheres, e alguns dizem extensões disso como pessoas que não são comumente identificadas como machos na sociedade, como transexuais, homossexuais, esse tipo de coisa. Então eles colocam os machos e
como macho quer dizer homens heterossexuais brancos no topo e todas as outras pessoas embaixo, né? Eu discordo disso, como eu expliquei. Eu sou um macho e eu não acho que eu estou tão contra a sua ideologia, a sua luta, como você pensa que eu estou. Então, ao atrelar o meu gênero inexoravelmente a essa coisa a qual você está lutando contra, eu me sinto como se você estivesse me colocando no hall de inimigos. E eu discordo disso, eu acho. E até porque existem mulheres machistas, o que, na minha opinião, é um termo semanticamente que não faz sentido. É como se você fosse chamar uma pessoa que comete um ato de preconceito racial branquista porque ela é branca e porque o branquismo em geral contribui com a perpetuação da dinâmica em que brancos estão no topo e outras etnias estão abaixo. Você não diz branquismo, você diz racismo, que é um termo um pouco mais neutro e ele pode ser usado para definir outras pessoas de outras etnias, além de caucasianos, que estejam agindo com preconceito racial. Outra coisa que eu quero deixar clara é porque a função de um debate, na minha opinião, não é tanto provar que você está certo, mas sim serve como uma espécie de ginástica mental. Quando você debate com alguém, você estabelece melhor alguns pontos, porque você tem alguém como é que se diz, argumentando contra você e te forçando a explicar algumas coisas de algumas formas melhores do que você fez da primeira vez. Se vocês quiserem algum detalhe desse vídeo, se parecer que algum ponto está sendo mal argumentado ou mal debatido, entendam que é porque uma coisa é você debater com alguém que está na sua frente e ela está respondendo ativamente contra os argumentos que você faz e te forçando a elaborá-los de forma melhor. Quando você está simplesmente falando com uma câmera, às vezes você esquece uma coisa, eu vou rever esse vídeo depois e falei, puta, naquela hora eu estava naquele pensamento e chegou numa parte que eu devia ter falado aquilo e eu não falei. Talvez se eu estivesse debatendo com alguém, aquela pessoa teria me lembrado de expor melhor o meu ponto naquele momento. Mas enfim, é por isso que eu sou partidário de usar o termo sexista ou sexismo em vez de machista ou machismo, porque como eu falei, primeiro que eu acho errado atrelar um gênero específico a um comportamento negativo. É como se você estivesse falando que todas aquelas pessoas fazem aquilo. E eu acho errado também dizer que você diz machismo porque é a perpetuação de um sistema que coloca machos no topo, porque novamente você não diz branquismo, você diz racismo. Branquismo seria algo que não faz sentido, né? Desculpa, não faz sentido. Então é isso, na minha opinião, eu não entendo porque as feministas se mostram tão contrárias à minha crítica. Cara, deu briga no Twitter porque eu falei, olha, eu pessoalmente não concordo com o termo machismo. Eu prefiro o termo sexismo, que a gente chama gender neutral, é neutro em relação a gênero, né? Porque uma mulher, como eu já falei, pode ser machista, o que na minha opinião semanticamente não faz sentido. Faz mais sentido dizer que uma mulher está sendo sexista, né? Você não está atrelando, né, desnecessariamente um gênero inteiro a uma atitude, uma postura nociva e negativa. Eu não entendo, como eu falei, por que as feministas são tão contrárias a isso, né? Eu acho que muitas pessoas talvez... pelo que eu li do Twitter quando teve essa discussão, eu acho que muitas pessoas aderem a causas de igualdade social, às vezes por ter algum tipo de rancor, de mágoa, de raiva do outro lado, e às vezes eles aderem a essa causa com uma certa... uma paixão assim tão acirrada que às vezes você entende até como se fosse raiva ativa do outro lado. E eu uso o termo machismo e a defesa acirrada de usar esse termo, na minha opinião, contribui para essa imagem. Então eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de coisa estão danificando a própria causa, causando problemas à própria causa. E outra coisa é o seguinte, quando eu expus esse argumento, né, eu pessoalmente me sinto ofendido. Eu acho que esse termo não é... Eu acho que esse termo vai contra a ideia de igualdade. Eu acho que você está aplicando uma característica negativa a todos os homens quando você usa esse termo. E aí as feministas que me responderam falaram, mas as mulheres são muito mais oprimidas que você não sabe de nada, elas são muito mais oprimidas que você. Eu sou completamente contra qualquer tipo de argumentação que parte desse tipo de pressuposto. Não, a classe X tem o direito de fazer isso, ou de falar aquilo, ou de agir dessa forma, porque eles são mais oprimidos que você. Isso, na minha opinião, é um argumento extremamente simplório, porque existem homens, na minha opinião, que estão em posições inferiores a algumas mulheres. Então, ao dizer que todos os homens estão numa postura superior, ou que, digamos, todos, sei lá, todas... Uma específica característica, desculpa, etnia, está numa posição de superior e de poder, é uma generalização, né? Então, eu não acho que faz sentido essa linha de argumentação. E eu acho que você está afastando potenciais
aliados na sua causa, na minha opinião. Se eu digo que um termo me ofende, que eu preferia que você usasse uma coisa que é mais neutra, eu acho que eu estou agindo exatamente da mesma forma que a maioria das feministas usam. A luta da maioria das feministas, de um certo ponto, é mudar certos padrões que a gente culturalmente já vem usando há muito tempo, mas que elas acham que são ofensivos, que são divisores, que promovem preconceito, elas querem mudar certas coisas. Por que eu não posso falar que um termo que você usa me incomoda? Porque você é mais oprimida do que eu. Assim, essa competição de quem é mais oprimido, quem tem mais direito de fazer isso ou aquilo, eu acho que é completamente tangente ao ponto central da batalha de igualdade social, que é vamos todos, como aquela música de Why Can't We Be Friends? Por que a gente não pode todo mundo ser amigos? Por que a gente não pode todo mundo ser gente boa um com o outro? Por que você tem que dizer, não, eu vou usar esse termo por mais que te ofenda, porque você é um opressor, você está numa posição melhor que eu estou sendo oprimida, então eu vou falar isso aí mesmo. Isso soa um pouco mais como um rancor do que uma vontade real de estabelecer melhores relacionamentos entre homens e mulheres. Mas essa é a minha opinião. O que você acha? Novamente, eu quero pedir desculpas porque um assunto como esse, talvez num texto eu pudesse elaborar melhor o meu argumento, falando com uma câmera, sem um debatedor ali no ato com você, te forçando a estabelecer melhor os seus argumentos, a elaborar melhor os pontos que você está falando, jogando certos pontos contra você que talvez você não pensou. É um pouco mais complicado, eu sei que o vídeo não vai ficar com uma opinião bastante completa, mas eu tô mais ou menos expressando o que eu falei no Twitter anteontem, seja lá que dia for. Me diga o que você acha. Se você é uma feminista que assiste os meus vídeos e você discorda do que eu tô falando, você acha que sim, tem que usar machismo mesmo, porque XYZ, coloque nos comentários se você concorda com isso. Se você discorda disso, coloque nos comentários também. Como eu falei, na minha opinião, se tem um termo que descreve precisamente o que você está querendo dizer, mas não vai ofender um grupo de pessoas específico, não vai dizer, não, todas as pessoas X cometem isso, então é xismo. Se você concorda comigo, coloque nos comentários. Mas enfim, a voz agora é de vocês, me diga o que você acha. Se chegou até o final desse vídeo, fale varanda em homenagem ao local, o meu estúdio de hoje onde eu estou gravando este vídeo. E é isso aí, gente, eu espero que meus pontos não tenham ficado tão desconcatenados quanto eu acho que estejam, porque faz experiência um dia, tenta argumentar sobre algo que você acredita, alguma opinião sua, para uma câmera sem um debatedor lá, é um pouco esquisito, às vezes você não expressa exatamente o que você está querendo dizer. Mas enfim, é isso aí, gente, até a próxima.